Seja muito bem-vinda, Letícia. É um prazer receber você, fazer esse evento com você aqui na UAB Guarapuava para nós tratarmos de um tema de grande importância, especialmente agora, nesse momento em que o pleito eleitoral está aí dando seus primeiros passos, mas já de forma muito ativa. Gostaria que você falasse um pouquinho de você. Deixa eu só te apresentar, talvez para as pessoas aqui que estão entrando e que não te conhecem. Então, a Letícia Sugai, ela é administradora de empresas e tem uma frase que é de autoria dela, que é uma frase muito interessante e muito forte. Acredito na força do trabalho íntegro e do empreendedorismo como ferramentas para a construção de um país melhor. É isso, Letícia? É isso aí. Eu acabei de fazer um post escrevendo um pouco mais sobre isso, inclusive. Mas esse é o teu propósito junto ao IPACOM. Também, né? No Empacom não é tanto a pegada do empreendedorismo, digamos assim, mas da construção de um terreno fértil com base em iniciativas voltadas à integridade, transparência, e não só minha, mas de diversos associados que hoje eu só represento, mas que têm uma missão em comum, né? Ajudar a transformar o Paraná numa referência global no combate à corrupção e sustentação de outras práticas que fomentem a cultura da integridade. Perfeito. Então, o IPACOM é o Instituto Paranaense de Compliance. Você gostaria de falar um pouquinho mais para nós a respeito do IPACOM, do Instituto? Ele já existe há quantos anos? Vamos lá. O IPACOM foi uma ideia que surgiu em 2017, ele começou a funcionar efetivamente em 2018. Nós tivemos algumas mudanças de gestão, então o sprint aí de aceleração do funcionamento dele veio mais mesmo nos últimos meses, por conta de toda a questão burocrática e ferramental. Bom, a gente tem essa missão e quando nós criamos o Instituto lá atrás, eu sempre penso, né, tem que mirar lá no alto para acertar no meio. O nosso objetivo foi, sim, a gente continua defendendo essa missão de transformar o Estado com referências de organizações do primeiro, segundo e terceiro setor. Numa referência, nós já, felizmente, estamos caminhando rumo a isso pelo trabalho das mãos de uma série de instituições, do nosso próprio governo, das nossas empresas, rumo a esse caminho, né, esse objetivo. A gente tem colocou esse goal, esse objetivo mesmo, de ser uma referência, e para chegar lá, nós temos alguns acionáveis, alguns entregáveis. Então, enquanto instituto, somos um grupo de pessoas que trabalham na área, que se dedicam aos estudos do tema técnico de compliance, mas que além dos livros, a gente extrai isso da teoria e vai colocar isso em prática na vida real. Para fazer com que essa prática na vida real aconteça, nós precisamos capacitar as pessoas, precisamos trazer discussões como essas, importantes, à luz dos olhos de quem ainda não é tão conhecedor do tema. Então, para isso existem, por exemplo, grupos de trabalho. Estou fazendo uma propaganda aqui para convidar todos vocês a nos conhecerem, né? A participarem junto com a gente desses estudos. Nós temos o próprio programa de compliance do Instituto, que está sendo implementado pelos nossos associados, que muitos têm interesse em aprender também como fazer. Então, a gente sempre busca numa gestão muito democrática, eu digo assim, eu gosto muito de ouvir as pessoas, porque as sugestões vêm de quem realmente está ali na vivência do dia a dia. Então, são uma série de iniciativas, atividades buscando fomentar esse desenvolvimento e o fortalecimento da cultura, tanto nos profissionais quanto nas instituições. Certo, ótimo, excelente. E qual que é a postura do IPACOM agora, durante o período eleitoral, Letícia? Nós somos uma instituição apartidária, né? Não temos nenhuma inclinação nesse sentido, mas entendemos que o tema da transparência, da conformidade e da integridade deve ser tão discutido dentro de um âmbito político quanto na esfera privada. Por que a gente fala de implementação de compliance para empresas, para instituições, indústrias, e não pode falar desses mesmos mecanismos numa gestão pública? Sendo que nós, enquanto cidadãos, somos os principais consumidores dessas empresas ou dessas organizações. Colocamos nossos votos de confiança em pessoas que vão exercer mandatos, em contratos verbais conosco, para quem damos essa confiança para nos representar durante 4 anos. Então, por que não exigir deles a mesma entrega que nós queremos com qualidade quando a gente compra um produto ou paga por um serviço? Se a gente também está pagando para que esse gestor deva ser bem capacitado para nos representar.
Então, enquanto instituto, a gente quer que essa mensagem seja disseminada ao máximo possível ao longo desses 3 setores, primeiro, segundo e terceiro. E nesse momento eleitoral que nós vivemos, nós vamos falar um pouquinho já mais disso, né? Pregamos porque esses futuros gestores entendam e possam ter mais ferramental para aplicar uma ciência que nós trabalhamos, com a qual nós trabalhamos todos os dias, na sua própria gestão, entendendo o cidadão como seu consumidor final e a importância e a responsabilidade que tem de representá-lo, e que essas instituições são soberanas e são superiores aos cargos que esses indivíduos estão assumindo, que são passageiros. Sim, sim. Eu acho que realmente é essa mensagem que tem que ficar. As pessoas estarão, né, exercendo uma função pública durante um determinado período e eles têm que ser o mais... A gestão tem que ser o mais eficaz possível, e gestão pública não é fácil, para que realmente haja essa devolução, como você mesma citou. Letícia, aqui um dos objetivos do IPACOM, o objetivo social, é o fomento de boas práticas de transparência, compliance e integridade. Eu acredito que os termos transparência e integridade, para as pessoas é muito simples de compreender, apesar de ser muito complexo colocar tudo isso dentro de uma gestão pública. Mas quando a gente fala de compliance, né, o termo por si só, já as pessoas talvez não tenham assim, uma compreensão do que significa, do que quer dizer. Você poderia contar assim, para nós, explicar para nós o que o termo compliance quer dizer? E daí, claro, também mais específico na relação com a gestão pública. Tá bom. Vamos lá, desculpem aos que já trabalham e conhecem a área, eu vou ser um pouco repetitiva e vou dar essa resposta primeiro do que é compliance em 2 frentes, para que a gente possa nivelar nosso conhecimento aqui. Acho que tem várias pessoas que estão assistindo ou vão assistir esse vídeo depois que já conhecem muito e já trabalham, e outras que nunca ouviram nem falar e nem tiveram contato com isso. Então, vamos lá, não sou eu que faço essa definição, né? O próprio mercado já vem trazendo isso. E, de novo, vamos primeiro para a primeira linha mais técnica. Compliance vem do verbo em inglês to comply, cumprir. Cumprir, consentir. No Brasil, ele teve uma adaptação. Então, um erro, na minha opinião, ou um pecado que nós temos, é de atrelar o compliance ao simples cumprimento, que é a tradução literal da palavra, de regras, leis e normas. Ele também é isso, mas uma definição do US Federal Sentencing Guideline diz que é o dever de promover uma cultura que estimule a conduta ética e então o compromisso com o cumprimento de leis e normas. Veja, a cultura está acima do cumprimento porque o cumprimento é uma consequência. Então, fazendo essa tradução literal, cumprir, consentir... Obrigada, Lu. Estou vendo aqui o pessoal mandando comentários. Cumprir e consentir, mas teve essa adaptação no Brasil para esses outros termos que você mencionou. Conformidade e integridade. Estou cascateando aqui, inclusive foi minha tese de defesa no meu MBA, o que é um risco de compliance para deixar clara essa divisão. Então, quando a gente pega a definição no Aurélio de conformidade e integridade, nós chegamos à questão da conduta. A conduta ilibada, retilínea, portanto, nós estamos olhando para tratar de compliance da garantia da retidão da conduta. E nós trabalhamos para evitar que esses desvios de conduta aconteçam. Infelizmente, nós brasileiros acabamos tendo uma visão da corrupção muito atrelada a questões políticas e por isso esse tema se faz importante na gestão pública, mas ela não acontece só no setor público, ela também está no setor privado. Então, o compliance hoje é uma grande ferramenta de gestão utilizada por empresas para alavancarem os seus negócios, para terem mais transparência, mais efetividade e segurança nos seus processos e nos seus relacionamentos. Eu vou até deixar uma dica, que é uma tendência sobre a qual eu tenho começado a falar, já estudo isso há 11 anos, que é um selo chamado ESG, empresas consideradas ESG, que é Environmental, Social and Governance, a tradução para ambiental, social e governança. Então, existe esse selo, essa chancela hoje de empresas que são reconhecidamente empresas ESG, porque tem esses pilares de sustentabilidade, agora foi repaginada a sustentabilidade, dentro desses pilares está o compliance, dentro do pilar de governança. Então vejam que o próprio mercado já privado aqui, né, começa a reconhecer instituições com valor mais agregado, dando esses selos ou essas nomenclaturas oficiais. Aí vamos para a segunda parte da tua pergunta, que é como isso se aplica na gestão pública.
Basicamente, da mesma forma que a gente vê aqui na esfera privada, com mecanismos, ferramentas, instrução de etapas que devem ser cumpridas para a garantia dessa boa conduta. O ser humano precisa constantemente ser reforçado para a construção dessa virtude ética. Já diz Aristóteles que nós temos essa capacidade de construção e desenvolvimento. E existem uma série de pesquisas que mostram também como nós precisamos desses reforços positivos, de não ficar só aplicando as punições e as medidas disciplinares, mas de reconhecer o que é bom. E uma frase da qual eu gosto muito é incentivar para o comportamento justo, é permitir que a ética flua de forma natural nesses ambientes. E falando de um ambiente no qual nós temos tanta descrença ou desconfiança, que muitas vezes é o ambiente público e político, é preciso de resgatar isso novamente, dos cidadãos em relação aos seus representantes. Viu, Letícia? Eu tô vendo que várias pessoas estão entrando, muitas pessoas estão te elogiando. Quero dar as boas-vindas para todos que estão nos acompanhando. E quero perguntar para você o seguinte: nós teremos eleições municipais, eleições para prefeito, eleições para vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas. O compliance, ele se aplica em ambos os cargos? Porque o prefeito, sim, como gestor geral do município, talvez ele tenha talvez a gente enxergue de uma forma mais fácil a aplicação do compliance na parte do poder executivo. Mas no poder legislativo isso também é possível? Como que vai funcionar para o poder executivo e para o poder legislativo? Uhum. Vamos então desmistificar um pouco a questão de que o compliance tem que ser um conjunto complexo, denso, extremamente difícil de ser aplicado e que ele precise dessa estrutura executiva para acontecer. Vamos trazer ele para o conceito do dia a dia. Vamos fazer então um paralelo com a ética, o compliance sendo essa conduta ética. E quando a gente estuda o que é a ética, é esse limite, é o respeito ao limite do campo do outro. Então, seja você no legislativo, no executivo ou no judiciário, existem limites éticos que você deve respeitar em relação ao campo alheio. Questione-se, eu posso fazer isso? Você, enquanto um legislador do trabalho de um executivo, tem a obrigação de legislar com ética, com respeito a esse outro limite e com a diligência que deve prestar também, inclusive, aos cidadãos. Então, trazendo um pouco mais nessa visão, o discurso de que talvez não haja tantas ferramentas que ele vá desenvolver, aplicar, como as que nós estamos aplicando e desenvolvendo nas próprias empresas e trazendo como sugestão na carta que a gente propôs. Mas entendendo a sua atuação, respeitando aquele voto de confiança que lhe foi conferido e conduzindo essa gestão com essa ética, com essa virtude sendo desenvolvida para pautar o seu relacionamento com as partes que lhe forem interessadas ali, dessa forma transparente, retilínea. Certo. Você citou a carta aberta do IPACOM. Você podia contar para nós como que surgiu essa iniciativa, como que ela foi criada, confeccionada? Sim, o Instituto, nós temos a felicidade de ter associados, eu tenho a felicidade de ter associados que são muito melhores e muito mais capacitados do que eu nessa matéria e vêm ideias extraordinárias para nós discutirmos de pessoas que nós sabemos que têm verdadeiramente o objetivo de transformar, seja de uma forma mais simples, mais tímida ou com ações grandiosas. Nós temos constantemente discussões e reuniões de grupos menores e reuniões de todos os associados. Numa dessas reuniões surgiu a ideia de propor, sendo um ano eleitoral, propor esse desafio aos nossos futuros gestores públicos. A gente sabe que quando se compromete de forma pública com algo, tende a se inclinar a ser mais cobrado por isso. Inclusive, eu tenho um movimento, né, que a gente criou com uma camiseta que leva uma frase, toda a ideia de fiscalização, de que o outro possa te cobrar, mas gerando um ciclo positivo, virtuoso. Uhum. Então, a carta veio numa reunião dessas, em proposição de um dos associados, e foi plenamente aceita e muito rapidamente também pelos demais. A gente fez um esforço contínuo para continuar amadurecendo, nós fizemos a redação, revisamos em todos nós da diretoria ali, propusemos aos associados para que verificassem também. Tivemos aprovação, fizemos os bastidores aqui na estrutura tecnológica do site para que o fluxo de assinatura da carta pudesse ser executado agora durante a pandemia.
e ela vem justamente trazendo essas ideias de por que não replicar para a área pública o que nós fazemos dentro das nossas áreas privadas de atuação. Então foi assim, foi muito rápido que tudo aconteceu, graças à participação de muitas pessoas, inclusive o ilustre que está aqui, eu sempre agradeço pela presença dele, o Dr. Raul Siqueira, que foi quem nos brindou com essa ideia, controlador-geral do nosso estado, pelas mãos dele, que o estado do Paraná tem sido agraciado com a implementação de uma das melhores estruturas de programas de integridade que eu já pude ver, que já falei isso para ele. Também tenho a felicidade de conhecer diversas outras estruturas na iniciativa privada e há algumas semanas estive com ele na CGE conhecendo como funciona. Então, eu deixo até como recomendação aqui para que vocês deem uma olhada em como o Paraná já está se estruturando nesse sentido. Que ótima notícia! Muito bom saber que o Dr. Raul está participando. Seja muito bem-vindo. Tá, vamos passar então para alguns itens da nossa carta, porque são esses conceitos, são esses princípios que vocês querem levar. Eu acho que também tanto para os eleitores, que vão ter acesso às cartas assinadas pelos candidatos, como para os próprios candidatos, no momento em que eles apresentam um programa de governo e que daí, claro, todo esse contato, né, posteriormente ao resultado, o objetivo é que isso seja cumprido. Vocês falam de cultura ética, você já citou algumas coisas a respeito de cultura ética, essa mudança de pensamento que vai gerar uma mudança de comportamento. Aqui vocês dizem transparência pública, controle social, participação cidadã, prevenção a todos os tipos de corrupção e luta contra a impunidade. São objetivos bem grandiosos e essa cultura ética precisa realmente vir trazendo mudança de pensamento, né? Sim, vamos dar um passo atrás e só olhar então para o que é cultura. Porque muitas pessoas falam sobre cultura ética, cultura de compliance, embora nós estejamos aqui na live da OAB, eu sou administradora de empresas, a minha área de formação é em gestão, então eu falo bastante sobre isso e também me desculpem para quem já tiver ouvido esse discurso, que seja um pouco repetitivo, mas é importante reiterar. Uma cultura, seja ela individual ou de uma instituição, de um país, de uma sociedade, tem elementos que a formam. Então, eu não gosto, eu me preocupo quando as pessoas mencionam assim a cultura ética, a cultura de compliance e não dão tangibilização, não dão tangibilidade para isso. O que você faz então para mudar uma cultura? Veja, é algo muito intrínseco a cada indivíduo. É na formação do seu seio profundo familiar que isso vem. Porque algumas das características que compõem essa cultura são hábitos, crenças, valores, símbolos, comportamentos. Então a gente tem aqui, eu estava numa entrevista antes de entrar aqui na live, em que a menina me perguntou, dá uma dica sobre quando você vai visitar o primeiro cliente. Pra vocês terem uma ideia, eu quando vou fazer palestra nos meus clientes, quando vou fazer a primeira reunião, eu vou vestida na cor do logo do cliente, da identidade visual do cliente, para ele criar essa identidade comigo. Então, esse símbolo que gera para ter essa reverberação de identidade, de cultura, é importante e isso forma, esse é um dos elementos que forma essa identidade. Então, falar de mudar hábitos, falar de mudar valores, crenças, comportamentos que já vêm enraizados num adulto de 20, 30, tantos anos, é muito difícil. Se essa pessoa não está convencida que a cultura ética vale a pena, que conduz à felicidade por meio da libertação de consciência, você tem um trabalho muito longo para ser feito. Por isso é importante rebuscar a identidade que nós temos com esses políticos, com esses representantes públicos. E aí vamos falar então da res pública, da coisa pública. Não sou eu, mas são historiadores, Lilia Schwartz, Leandro Carnal falam sobre essa nossa dificuldade enquanto brasileiros de entender e de nos identificarmos com a coisa pública, de entender que o público não é de ninguém e que o privado é meu, mas o público também é meu. Então, vamos voltar aqui, né? Fazendo as duas pontes, agora vamos juntar as duas coisas então. A cultura de compliance é falar de todos os dias, nas pequenas atitudes, cultivar e fomentar a virtude ética. Fazer com que isso possa ser fomentado, desenvolvido. Agora, olha a complexidade de trazer isso para uma sociedade que vem ferida há 500 e tantos anos, colocando a culpa simples do nosso cenário como é hoje numa colonização portuguesa, por exemplo.
O problema é muito mais denso, muito mais complexo e precisa ter o cuidado de ser tratado com a complexidade que exige, com a complexidade que o próprio problema apresenta. E não achando que eu vou intervir implementando compliance e vai ser o milagre da transformação da integridade da noite para o dia e a partir de agora todo mundo vai ter mecanismos de conduta íntegra e ética e não vai mais ter problema no país. Por isso que eu estou tentando trazer essa tangibilidade do que é a cultura, para a gente ver que não basta escrever um documento e a partir do dia seguinte todo mundo vai mudar. Você tem que convencê-los de que aquilo faz sentido, de que aquilo tem valor. Existem alguns pilares que devem coexistir para essa transformação cultural. Então é um pouquinho disso, sabe? É difícil a gente ter uma visão de curto prazo nesse trabalho, por isso essa iniciativa da carta é uma proposição ferramental, digamos assim, é uma ação mecânica, mas que visa um horizonte de médio e longo prazo, semeando algo num terreno que ainda não é tão fértil, mas que precisa se fazer. E o primeiro passo é realmente levar a informação, levantar a discussão, trazer todas essas questões à tona para que as pessoas parem, repensem e daí sim sigam, a partir de um repensar, uma nova atitude. Porque, de fato, é um trabalhar com a máquina toda funcionando. A gente não vai parar para aplicar um novo conhecimento, vou chamar assim, e daí recomeçar. Não, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a gente tratando ainda de eleições, em que todo mundo está correndo, né, para mostrar o seu trabalho, né? Você sabe que, enquanto você vai vendo aí as próximas perguntas, há umas semanas eu entrevistei a Luísa Helena Trajano, que é do Magazine Luiza. E Sim. Perguntei para ela, Luísa, você acha que é ético utilizar a ética como um diferencial competitivo? E a resposta dela foi, eu não vejo como fazer isso, porque nunca foi diferencial para mim. Sempre esteve intrínseco à nossa cultura. Então, quando vem enraizado no valor, na crença, no hábito, no comportamento, isso só se espelha de forma mecânica nas suas ações do dia a dia. Você não precisa forçar que isso aconteça. É natural que os outros te identifiquem dessa forma. Então, eu torço para o dia em que o compliance, a ética e essas práticas que nós estamos aqui defendendo não sejam diferenciais. Que a gente não precise utilizar, um candidato não precise utilizar assinatura numa carta defendendo mecanismos de transparência para pleitear o seu voto. Isso tem que ser uma condição básica para se fazer uma boa gestão pública, para se fazer uma boa governança numa empresa, como o grande exemplo que é o Magazine Luiza e tantas outras instituições que não veem compliance como um diferencial. O pessoal está falando aqui, ou é ou não é. Não é. Existe essa coisa de... Tem algumas pessoas que acreditam, né? Você nasce íntegro e continua assim, ou você não vai conseguir mudar. A gente estava falando aqui do cultivo da virtude ética, e não sou eu que falo isso de novo, né? Aristóteles defendeu isso. Ele deixou um livro para o filho dele, que foi Ética Nicômaco, e foi só um livro falando sobre ética. Então, olha a importância que ele dava para o tema, para dedicar a única obra que ele dedicou para o filho sobre ética. Era isso que ele queria deixar. Então, quando a gente fala sobre cultivar isso, é possível sim mudar o ser humano. A ética não vem no nosso DNA, não está no nosso código genético. E nós temos a felicidade, enquanto seres humanos, de podermos aprender todos os dias, errar, acertar e ir corrigindo conforme nossa percepção. Então, eu sei que o pessoal usa e a gente vê isso espelhado, por exemplo, na nossa Bolsa de Valores, que tem, estou falando aqui da iniciativa privada, né, só para fazer os paralelos, mas que tem 3 níveis de governança, digamos assim, e as empresas que em tese estão ali, no nível 1, nível 2 e novo mercado, têm ações mais valorizadas do que as demais. Então, são instituições que valem mais porque têm princípios de governança. Ok, isso é válido, mas a ética não deve ser um diferencial. A ética tem que ser o basilar para qualquer ação, seja ela na gestão pública ou privada. Perfeito. Bom, seguindo esse princípio da ética, quero que você fale rapidinho a respeito da liderança pelo exemplo. Eita, o exemplo arrasta, né? Olha, eu vou contar uma história aqui, então. Mais do que tentar convencer, eu acho que o comportamento convence muito mais do que as lideranças que vão lá, fazem discursos, assinam o código de conduta, chega na hora do treinamento dos estagiários, os caras não estão presentes. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, o meu pai viajava muito de carro, eu tinha pesadelos, assim, ele teve alguns problemas, assim, chegou a ter alguns acidentes, tentativa de assalto, essas coisas. Eu sempre conto essa história. Aí uma vez, eu acho que ele ficou preocupado e tal, né? Vai que acontecia alguma coisa, ele escreveu uma carta de despedida
pro meu irmão e para mim, só que ele não sabe que eu li isso. E uma vez eu achei essa carta e a última frase da carta dizia o seguinte: não se esqueçam, sejam sempre honestos. Então, essa coisa da integridade é muito, para mim, é muito intrínseca na minha criação por conta do contexto familiar que eu tenho, né? E das próprias histórias, de tudo aquilo que a gente vivencia. Eu soube que o meu pai, por exemplo, que é a minha grande referência aí de conduta, fumava quando eu era já adolescente, pré-adolescente. Ele fazia escondido para não querer me influenciar negativamente. Então, a importância que o exemplo tem, assim como nós que temos que nos policiar constantemente em relação, se vocês trabalham com compliance ou estão querendo difundir essa conduta ética, podem ter certeza de que é mais da metade do que todo o outro ferramental que vocês vão precisar de construir para fortalecer essa cultura. Porque metade dos elementos que eu falei, ou mais da metade dos elementos que formam essa cultura, não são ferramentais no papel. O símbolo que eu falei da camiseta e tal, das cores, sim. Mas as crenças, os hábitos, os comportamentos e os demais valores que nós temos vêm nesse primeiro contato que a gente tem, geralmente, com a nossa família. Não, e é perfeito. É o dia a dia, é a atitude que vai fazer com que as pessoas ou te sigam ou não te sigam, né? Exato. A regra é ser bonita, a regra é ser perfeita, é muito fácil, vamos chamar assim, mas no dia a dia aplicar tudo isso, que é o grande desafio, acho que de todo mundo, né? Especialmente agora que a gente está tratando da gestão pública. Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta que colocaram aqui no nosso chat. Vamos lá. Vejo que antigamente não tinha tanto a utilização da internet. Hoje em dia, quase todos têm um celular e acesso à internet. Você acha que isso pode facilitar na transparência dos cargos públicos? Foi o Guilherme Romani que fez essa pergunta. Pode e deve, né? A gente já vem vendo aí mecanismos de portais da transparência, e não só esses mecanismos oficiais, digamos assim, como essas plataformas, mas a possibilidade de hoje você, enquanto cidadão descontente com um serviço, por exemplo, ter nas suas mãos uma ferramenta que vai te permitir filmar, postar isso, publicar. E a internet aí tem seus bônus e ônus, né, de ter essa possibilidade de exposição, cobrança, e se bem aproveitada, pode ter uma série de benefícios, de pontos positivos, né, ou de se voltar contra si também. Então, eu acho que sim, tem que ser utilizada com parcimônia para fins específicos, com boa intenção, boa fé, de inclusive fiscalização, disseminação, cobranças. A gente vê uma série de notícias. Eu vi pelo menos há algumas semanas de um grupo de WhatsApp acho que eram vereadores no Rio de Janeiro, que estavam forçando ou impedindo que matérias jornalísticas, então a liberdade de expressão acontecesse, interrompendo os jornalistas que estavam indo lá gravar alguma coisa, e se demonstrou que eles estavam numa estratégia um pouco agressiva. E aí, graças a essas ferramentas tecnológicas, é que se conseguiu descobrir e permitir que o trabalho, então, da imprensa fosse melhor executado, que é tão importante numa democracia, né? Liberdade de expressão. Eu acho sim que a tecnologia é importante, só tem que ter cuidado, como qualquer ferramenta, com o seu uso correto e também com parcimônia. E a questão da transparência e da prestação de contas também é um item da carta do IPACOM, sim, né? Veja, como é que você vai acompanhar o trabalho de uma pessoa que você escolheu para estar lá, mas isso é outra coisa da res pública, da gente se sentir pertencente. Aí vou dar um outro exemplo. Nós, brasileiros, costumamos excluir a primeira pessoa, do plural ou do singular. Nos colocamos enquanto o brasileiro não sabe votar, o brasileiro é corrupto, o brasileiro tem um jeitinho. Gente, a gente faz parte disso, tá? Não vamos nos excluir do problema, somos parte do problema e da solução, da construção da solução. Então, esse sentimento de pertencimento, saber que isso também é nosso dever, passa por essa fiscalização, por essa cobrança. A transparência, a accountability, né, como a gente chama tecnicamente aqui na área de governança, é importante, mas contanto que do outro lado haja esse interesse. Porque o que eu vejo também é que hoje existem muitos mecanismos efetivos, existem órgãos como CGU, CGS, Ministério da Transparência, enfim, né, e outras instituições a nível estadual e municipal, que funcionam, que têm bons portais, boas plataformas, que divulgam essas informações. Agora vai perguntar se as pessoas leem isso. Vai perguntar se as pessoas acessam, fiscalizam, se elas se lembram das últimas pessoas em quem elas votaram, se elas leem um plano de governo.
Hoje elas estão votando na pessoa que se identificam com o rosto daquela pessoa, com o partido e assim por diante. Eu estava numa discussão aqui, eu estou em Portugal, com meu sogro, sobre como é o sistema de votos aqui. E eles se identificam muito mais com o partido do que com a pessoa. E tem os seus bônus e ônus isso, né? E a gente estava discutindo sobre as diferenças do sistema eleitoral lá, aí, né, no Brasil e aqui. E olha só a possibilidade que a gente tem de escolher a pessoa, de conhecer o plano, de ir no detalhe, ir com essa lupa. E às vezes a gente não faz. Então, sim, fiscalização, transparência, enfim, prestação de contas são importantes, contanto que nós também exerçamos o nosso dever cívico, ou direito cívico, enfim, vocês juristas vão me ajudar, de cobrar isso, de acompanhar e saber que é do nosso interesse sim. A gente tem um pouco de interesse, eu acho, ainda pela coisa pública. Não, e isso é fundamental. Agora, por exemplo, para as nossas eleições, os candidatos têm as suas propostas de governo. E talvez se a gente tiver um interesse em buscar essas informações, é muito mais fácil da gente encontrar, às vezes, até a resposta para alguma possível dúvida ou questionamentos de como aquelas propostas efetivamente vão ser colocadas em prática, né? Então, só que tudo isso dá trabalho. E daí eu concordo com você quando diz que já algumas ferramentas já existem, mas o questionamento que fica é se as pessoas efetivamente buscam essas informações até para verificar respostas, né? De que forma a administração pública está sendo, seguindo, né? A administração atual. Perfeito. Eu ainda vou pegar um gancho na pergunta do Guilherme, quando ele fala de internet, quando ele fala de celular, porque um dos itens também da carta do IPACOM é disponibilizar canais apropriados e eficientes de comunicação e de denúncias. Uhum. Isso também, eu acho que toda essa facilidade do celular, da internet, facilita. Mas a prefeitura tem que estar... A prefeitura, que eu digo, porque agora são eleições municipais, mas o órgão, o gestor público precisa estar preparado para receber essas informações e também dar sequência, melhor verificar, e se for o caso até corrigir alguma falha que porventura exista. É esse o objetivo? Sim, então veja, existem vários estudos a nível internacional que identificam que a principal forma de detecção de não conformidades dentro de uma organização, seja ela pública ou privada, é o canal de denúncias. A gente chama canal de denúncias, mas tem outras nomenclaturas. Basicamente é permitir um canal de comunicação por meio do qual as pessoas levem suspeitas ou evidências ou efetivas não conformidades que estejam acontecendo, que já aconteceram. Qual que é o problema aqui? Vamos de novo, né? Eu tenho um papel de representar um instituto que é apartidário, então eu vou falar também aqui, vou expressar a minha opinião agora enquanto Letícia. Existem propostas que são mais atraentes, né? Que são mais visíveis. Falar do combate à corrupção é um tema muito difundido, disseminado do Brasil, mas ele não é tão tangível quanto você construir um hospital, quanto você pavimentar uma rua. É a mesma coisa do saneamento. A gente tem um grave problema de saneamento no Brasil, mas pouco se investe nisso porque não é visto, né? A gente devia fazer encanamentos transparentes, assim, para que as pessoas vissem literalmente o problema que está sendo resolvido. Então, o combate à corrupção e o fomento às iniciativas de integridade são mais ou menos assim, é difícil tangibilizar, é difícil entender como isso afeta o meu dia a dia. Então, como que você, enquanto cidadão, se beneficia de um candidato que tem uma pauta de defesa como essa? Então, veja, se você tem essa possibilidade de reportar possíveis não conformidades, e todo mundo diz que fica indignado com a corrupção, tem uma pesquisa muito legal da Transparência Internacional que diz que 83% de nós, brasileiros, acreditamos sermos capazes de ajudar no combate à corrupção. Só que talvez o que falte é um pouco mais de ferramental para nós sabermos como fazer isso, como aplicar na prática. E é entender que quando você chega para um atendimento de um serviço de saúde público e não o tem com qualidade, ou você tem que esperar dias, anos para ter uma consulta, esse é o reflexo do desvio do recurso que devia estar sendo bem canalizado ali. Então, trazer isso para o dia a dia e possibilitar que essas situações sejam relatadas aí com os procedimentos técnicos corretos, né? De forma anônima, sem retaliação, que haja um procedimento investigativo feito por pessoas capacitadas, ele vai te ajudar a detectar essas não conformidades e melhorar esse mecanismo de gestão.
Nós temos alguns facilitadores e dificultadores disso, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão eu vou consumir a live inteira respondendo essa pergunta. Uhum. Tá, mas só para pegar um gancho, só para o pessoal talvez conhecer um pouquinho melhor a carta, Tá. um dos itens são desenvolver, incentivar a participação eficaz, o controle social das políticas públicas de prevenção e combate à corrupção. Então, isso é uma preocupação efetiva da Sim. carta de vocês, a partir do momento que vocês pedem para que políticas públicas sejam criadas para isso, né? Com certeza, como a gente estava falando, a cultura é importante, mas até na definição que eu trouxe, é o fomento a uma cultura que estimule a conduta ética e o cumprimento com o compromisso de leis, normas, políticas e regulamentos. Então, esses basilares, digamos assim, regulatórios ou burocráticos, no bom sentido da palavra, são importantes para fazer acontecer, para que nós possamos executar, então, como fazer uma política de combate à corrupção numa gestão pública municipal, estadual ou federal. Nós temos que ter orientadores. O pessoal às vezes fica meio avesso a desenvolver documento, implementar controles, fazer coisas diferentes, mas precisa disso sim. Os 3 pilares de transformação cultural são essa verificação de valor nessa transformação, entendimento que a pessoa é capaz de executar e ter um ferramental que faça sentido no dia a dia dela. Então, não só o combate à corrupção, mas políticas públicas que incentivem esse ambiente de transparência, integridade e prestação de contas. Uhum. Bom, o nome do nosso evento é Transparência na Gestão Pública, pegando também aí um pouquinho, aproveitando que você está falando de política pública, de prevenção e combate à corrupção, o que você falaria especificamente a respeito de transparência na gestão pública? Envolve só a questão da corrupção? O que é o universo, o que o IPACOM está querendo falar quando ele entra, talvez, nesses termos de transparência na gestão pública? Vamos pensar que nós somos acionistas de uma empresa e, como tais, queremos saber os resultados que essa empresa deu. Queremos, para tomar nossa decisão, se vamos investir na OAB Guarapuava ou no IPACOM, se fossem 2 empresas, queremos ter acesso aos seus indicadores de performance, de desempenho e assim por diante. Por que essas gestões públicas não podem, da mesma forma, dar transparência para os seus resultados, para as suas ações, para aquilo que foi proposto no plano de governo enquanto metas, objetivos alcançáveis, que isso seja acompanhado pelos próprios cidadãos e não só numa forma de dashboard ou de painel de gestão que a gente veja, mas na minúcia, no dia a dia, trazer essas pessoas para que se interessem um pouco mais por aquela coisa pública que nós falamos e participem, despertem ou fortaleçam o seu espírito cidadão e os seus direitos e deveres. Então, a transparência não vem só na prestação de contas, em falar, olha, eu arrecadei isso, gastei isso, portanto está tudo ok, nós não temos problemas aqui. Quando nós falamos de mecanismos de conformidade, compliance, atrelado à gestão pública, às vezes parece que é algo financeiro, simplesmente, né, de arrecadação e gastos, porque a corrupção muitas vezes vem nesses tipos de desvio. Mas o desvio de conduta, que nós falamos lá atrás, às vezes vem muito sutil, muito maquiado, vem com o favorecimento de um familiar, vem com um assédio que vem acontecendo há muito tempo e ninguém fala. Então, a transparência é nessa gestão global mesmo, da coisa toda, não só no aspecto financeiro, mas tratando como uma empresa. Nos departamentos, no trato, nas contratações, em como essas pessoas seguem uma carreira ou se alavancam lá dentro, se existe esse favorecimento ou não, se existe uma meritocracia nesses casos. Então, buscar trazer um pouquinho dessas boas práticas de iniciativa privada que funcionam, né, a gente vê, para a transparência na gestão pública, transformá-la numa gestão oficial para os seus acionistas, digamos assim, que somos nós cidadãos. Certo. E os mecanismos necessários para que um programa de compliance, para que essa transparência aconteça na gestão pública? Existem mecanismos que vocês tragam, que você citou agora, o setor privado. Vocês trariam esses mesmos mecanismos para o setor público? Algumas adaptações são importantes porque o setor público tem algumas restrições legais, né, maiores, a gente não consegue sair fazendo tudo assim, nem aplicando medidas disciplinares, por exemplo, demitindo uma pessoa num processo como seria na iniciativa privada. Mas nós podemos sim aproveitar muito
do que a teoria e a prática dos frameworks de compliance nos trazem para aplicar na gestão pública. A primeira coisa é que os candidatos sejam essas referências, né? A gente dificilmente vai acreditar em uma pessoa que tem uma carreira prejudicada por escândalos ou problemas de corrupção que agora venha defender uma pauta de ética e integridade. Tudo bem que a gente falou do desenvolvimento da virtude ética, mas também não é assim como eu falei da água para o vinho, é uma construção diária. Então, a primeira coisa é que haja esse endosso, haja esse apoio e esse exemplo pelo próprio comportamento, que não seja uma simples defesa de pauta eleitoral, mas que seja praticado todos os dias. Existem uma série de outras ferramentas, mecanismos que são elementos técnicos. A gente pode até, para quem tiver interesse, dar um pouco mais de detalhes, informações, ajudar se for o caso, que vão seguindo um grande raciocínio de melhoria contínua. Para quem não conhece, deixo aqui a dica do fluxo de PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act. E ele fica rodando, se retroalimentando, como eu falei mais cedo, de forma positiva e virtuosa. Então, é fazer o planejamento, ação, né, ir para a ação, fazer as coisas efetivamente, controlar, aplicar e desenvolver isso para todos e depois monitorar. Monitorar para verificar onde é que precisam ser feitas, onde é que precisam de ser feitas as correções. E aí existem, como você mencionou aí, o canal de denúncias, que é uma ferramenta técnica, existem as políticas públicas que nós falamos, existem códigos de conduta, que parecem simples, né? Mas é importante de ter um código que diga como são as condutas de um gestor público quando vai fazer uma reunião com um empresário, por exemplo. Né? Pode fazer essa reunião sozinho? Tem que ir com alguém? Pode ir até a empresa? Pode almoçar com o empresário e deixar o empresário pagar? Então, são dúvidas nessas zonas cinzentas que nós ficamos e precisam de ser esclarecidas. E aí hoje, inclusive, eu acho que dá para até... deixa eu só fazer um parênteses, dá até para acrescentar também a questão das redes sociais. Como que o candidato, pessoa física, também se comporta dentro das redes sociais, se tudo fica no seu particular, vai para a rede... do setor público, né, enfim, do ente público ou não, né? Sim, também, né? Hoje acho que um grande aliado aí dos candidatos tem sido as redes e a forma como as pessoas se posicionam. Tem essa cobrança também. Eu vejo muitos políticos que estão eleitos já, que conversam com os seus eleitores, e isso é muito bom, porque permite essa interação, que haja essa troca de ideias, que tirem as dúvidas efetivamente. Imagine que antigamente você ia conseguir falar com um político de alto escalão, assim, e ter uma resposta rápida. Então, sim, todos esses mecanismos técnicos, mas práticos também, como a própria rede social, funcionam bem para esse grande ciclo de melhoria contínua. Certo. Letícia, você acha que esse compromisso com a transparência, ele já começa agora na campanha eleitoral? Deveria ter começado antes já, né? Não esperar o marco da campanha eleitoral para fazer. Agora eu virei a chave e vou enaltecer a minha conduta ética. Eu acho que a própria população tem tido mais critério para escolher os seus gestores, porque a gente passa por um momento de transformação e renovação na política. Eu, pela primeira vez na minha vida, agora é uma questão pessoal minha, eu vou dar os meus 3 votos em pessoas que eu acho que me representam e em quem eu confio para colocar nesses cargos e que eu não vou com aquele desgosto, sabe? Eu vou acreditando que realmente vai fazer alguma diferença. Talvez alguns de vocês também sintam isso. Eu estou com 29 anos, então já votei algumas vezes, mas realmente é a primeira vez que eu vou com esse sentimento. E essa questão de começar a defender a ética deveria vir desde sempre, né? As pessoas que estão nessa carreira política muitas vezes já estão nessa caminhada há muito tempo. Então é algo que, como eu falei, não tem que ser colocado como um diferencial, tem que ser parte da sua conduta diária, assim como outras tantas questões. Eu acho que para discutir, para trazer diferenciais, esses debates deveriam ser num nível mais técnico. Só que o problema é que nem sempre o próprio eleitor consegue entender, né, nesse nível de tecnicidade que eles próprios discutem. A estrutura é muito complexa mesmo do nosso país, enfim, né, da própria estrutura eleitoral. Então, falar de reformas, obras, educação, saúde, segurança, sim, isso devem ser pautas importantes. A ética também vai ser uma pauta importante, mas, como eu falei, né, vamos falar dela, mas vamos transformar isso numa coisa mais natural e não
num ponto de virada. Desmistificar isso. Isso aí, vamos desmistificar e fomentar, facilitar o comportamento ético das pessoas, dar ferramentas para que isso aconteça. Tá, tem uma pergunta aqui, Letícia, que eu vou passar para você. É necessário que se tenha uma lei para aplicar o compliance dentro da gestão pública? Porque talvez para a maioria das pessoas que não conhece talvez tão bem a gestão pública, sabe que tudo é muito engessado. É necessário efetivamente uma lei ou o gestor público ele pode chegar com um projeto de compliance independente de uma previsão legislativa? Fez a pergunta para uma gestora, não para uma advogada, né, Nando? Me colocando aí contra a parede, mas vamos lá. Eu vou falar com base na experiência que eu tive entrevistando algumas pessoas que já estão percorrendo esse caminho. Uma delas é a Flávia Marquezine, que é a subprocuradora, se não me engano, geral do município de Vitória, no Espírito Santo, e lá eles já estão percorrendo esse caminho a nível municipal. A gente tem sim essa questão regulatória dentro do município, do estado ou da federação, só que algumas iniciativas podem sim começar, e lá eles inclusive começaram a implementar a estrutura de compliance sem ter acho que lá eles têm um decreto aprovado. Eles já aproveitaram a estrutura que tinha de controladoria, não sei se era controladoria, mas qualquer órgão lá de fiscalização. Eles foram fazendo alguns treinamentos, aprimoraram alguns documentos que já existiam, e aí o decreto veio dando a legitimidade da qual eles precisavam para fomentar algumas outras ações. Aí vocês que são juristas vão poder me ajudar, eu entendo que sim, até certo ponto você tem uma liberdade, mas depois daquilo você tem algumas travas legais que não te dão a mesma liberdade dentro de uma empresa de fazer o que você bem quer, né? Assim, de criar um programa muito mais resiliente do que na estrutura pública. Certo. O Guilherme fez uma pergunta, ou fez uma afirmação. Vocês acham que deveria ter um curso na área para quem quer ser vereador? Você acha que você conhece cursos para as pessoas que agora que são candidatas, para eles talvez terem um pouquinho mais de contato com esses conceitos, com essas informações, Letícia? Que legal essa pergunta e importante, inédita, nunca tinha recebido, até porque eu não falo muito de compliance na gestão pública, né? Minha área é privada. Eu não sei se é um curso para vereador, mas um curso para legislar e um curso para executar. Eu acho que isso sim precisa de preparação. Eu vejo que tem algumas escolas de preparação de políticos. Eu conheço, ou que me vem à cabeça agora, é o Renova BR. Eu sei que tem vários candidatos e candidatas que estão passando pela preparação nessa... Eu não sei se é um grupo, se é uma escola, o que é, para essas novas lideranças políticas aí que a gente pretende desenvolver no futuro. Eu acho sim que tem que ter preparação e talvez um dos nossos grandes calcanhares de Aquiles seja esse, a gente colocar em cargos de gestão pública pessoas que não estão tão preparadas para administrar. É que nem quando você tem um coordenador muito bom na tua empresa ou um vendedor muito bom, você promove o cara gerente, ele é um péssimo gestor, porque ele era muito bom vendedor. Ou ele era muito bom fazendo outra coisa. Você quer dar um agrado, promove a pessoa, mas ele não é bom nessa outra função. Então, a preparação é importante em qualquer área de atuação da nossa vida, né? Com certeza. Porque tem muitas pessoas que têm muito, assim, boa intenção, planos bons, né, projetos bons, mas você colocar isso em prática, e foi muito bom que você citou isso, legislar é uma coisa, colocar em prática é outra, né? Sim. Então, é necessário ver o que é viável. Bom, tá passando tão rápido, daqui a pouquinho a gente já precisa encerrar a live por causa do tempo, mas eu queria talvez só passar para as pessoas um pouquinho dos pontos que a carta aberta do IPACOM abrange. Então são 10 pontos, né, Letícia? O primeiro trata da cultura ética, a liderança pelo exemplo, a seleção e contratação de pessoal. Isso até você não chegou a comentar, se quer citar alguma coisa um pouquinho a respeito disso, só para o pessoal entender o espírito dessa questão? Sim, vamos lá. Adotar princípios semelhantes aos quais nós passamos nas empresas. Quando você vai ser recrutado para trabalhar numa vaga, você tem que atingir uma série de requisitos técnicos, de habilidades, tem hard skills e soft skills, né? As habilidades técnicas e essas soft skills hoje em dia que devem ser atingidas. Por que a gente não adota esses mesmos critérios ou mecanismos em vez de ficar aceitando indicação de outras pessoas por cargos ou para cargos que a pessoa nem tem às vezes aquela competência, como a gente estava falando aqui, não teve aquela preparação. Então fazer uma seleção e uma
um acompanhamento dessa carreira com base em critérios técnicos é também uma das nossas propostas. Certo. Transparência e prestação de contas, o item 4. Adotar medidas que previnam o conflito de interesses. Você quer falar rapidinho a respeito disso? Vamos lá. Conflito de interesses é quando o interesse individual se sobrepõe ao interesse do coletivo. Então, é justamente a pessoa se valorizar do cargo ou da situação que ela tem ali para ter algum tipo de benefício que talvez prejudique o próprio município. Então, evitar, a gente sabe que isso acontece muito na gestão pública, essa troca de favores, evitar que isso aconteça alicerçado naqueles outros critérios de boas contratações, fiscalização, transparência, possibilidade de denúncias e assim por diante. Ótimo. O item 6, Código de Conduta. 7, canais apropriados e eficientes de comunicação e denúncias. O 8, fortalecer as instituições democráticas para a prevenção e o combate à corrupção. Item 9, políticas públicas de prevenção e combate à corrupção. Aqui a gente tem 2 itens justamente para fortalecer as instituições que já existem e para que as políticas públicas venham de encontro a todo esse espírito, né? Isso, é justamente aquele ferramental do qual nós falamos para fazer acontecer o que essas próprias instituições que já têm mais corpo, mais força, têm trabalhado para nesses últimos anos. Tá, e o último item, que é o item 10, ferramentas eficazes e eficientes de promoção à integridade e ao compliance na esfera pública. Letícia, para os candidatos que tiverem interesse em assinar a carta, conta para nós como que eles têm acesso a essa carta, como que funciona dentro do IPACOM a questão da carta aberta. Entrem no site www.ipacom.org, leiam a carta, imprimam a carta. Por conta desse período de afastamento aqui, né, isolamento social, a gente não pode receber essas cartas físicas ou pegar com as pessoas. Então, o processo que nós criamos para garantir que essa subscrição tenha sido feita realmente pela pessoa que está enviando é o seguinte: ela vai colocar o e-mail dela lá no site do IPACOM. A carta ela pode ler e depois não assinar, se quiser, né? Tá lá disponível no site a carta. Mas tem um campo na home, já na página inicial do site do IPACOM, em que ela coloca o e-mail, se ela tiver interesse em subscrever. Ela, nesse e-mail, vai receber um link. Dentro desse link, ela vai subir 3 fotos, né, imagens. Uma é da carta assinada, uma é do documento dela, para que a gente possa comprovar que é a pessoa, e a outra é dela mesma assinando a carta. E aí essas três informações vêm para nós, a gente analisa, e o nome dessas pessoas que aderirem à carta fica lá no site publicizado. Então hoje, inclusive, vocês já podem entrar no site do IPACOM e consultar os 20 e tantos candidatos aqui a vereadores e prefeitos do estado do Paraná que já subscreveram esse documento e estão se comprometendo, portanto, enquanto cidadãos e eleitores, vocês podem cobrar depois para fiscalizar, que eles apliquem isso na gestão, caso sejam eleitos, nas suas gestões, né, enquanto vereadores e prefeitos. Então tá lá já disponível e aí fica subscrito o nome de quem aderiu. Tá, e só para reforçar para as pessoas que o IPACOM é o Instituto Paranaense de Compliance. Ou seja, a abrangência é do Estado, né? Abrange todo o Estado, todos os municípios que agora estão com as suas eleições, né? Isso. Isso mesmo. Letícia, última coisa, as pessoas que se interessarem por compliance, ou que não conhece bem, o site do IPACOM tem maiores informações? Pode-se procurar o site para ter maiores informações a respeito de compliance? Pode, a gente já está começando, inclusive hoje eu aprovei um conteúdo para subir lá, porque a gente produz muitos conteúdos nesses grupos de trabalho. Mas vocês também têm um campo de contato, vocês podem mandar e-mails, enfim, a nossa assistente recebe aqui e filtra para a gente, se vocês tiverem interesse em se associar, em participar de alguma reunião gratuita, né, sem custo, sem ônus nenhum, para que vocês conheçam como é a dinâmica. É bem tranquilo nesse sentido, e aí depois se escolherem se filiar, porque tem um custo, né, tem uma anuidade para ser associado, para poderem participar junto conosco. Nós já estamos aí em várias cidades do estado, Guarapuava é um centro forte, nós temos alguns associados aí, né, o Bahia, o Nando, o Alessandro, e agradeço também a vocês por todo esse empenho, a dedicação em fazerem com que essa mensagem chegue não só para Guarapuava, mas para o nosso estado como um todo. E a força que os nossos associados aí têm dado, a abertura da OAB Guarapuava para falar sobre isso,
A gente sabe que é um tema sensível às vezes, né? Tem alguns tabus ao redor disso, né? Todo mundo que quer falar, ainda mais no ano eleitoral. Então, obrigada por terem nos recebido aqui, né? Em nome do Instituto, eu agradeço aqui representando todos os mais de 50 associados já que a gente tem, para trazermos à luz a discussão desse tema nesse ano para nós. E convido a todos a se associarem, estarem conosco. Não, de grande importância, e que bom que o IPACOM se preparou para toda essa divulgação, para preparar essa carta, para que a gente realmente pare, fale a respeito desses conceitos, leve essas informações a candidatos, a população, para que todos fiquem atentos e comecem a prestar atenção realmente nessas boas práticas, né? Nesses princípios. Acho que por último... Ah, tá. Já colocaram aqui. Foi perguntado qual que era o Instagram do IPACOM. Acho que é @IPACOM, né, Letícia? Isso. Só para confirmar. IPACOM de Maria no final. IPACOM com M de Maria. Letícia, muitíssimo obrigada. Parabéns para você. Parabéns para o IPACOM pela iniciativa. E vamos efetivamente difundir essas regras de integridade, essas regras de bom comportamento, essas regras de conduta ilibada dentro da gestão pública. Muitíssimo obrigada e espero, né, em breve poder recebê-la presencialmente aqui em Guarapuava. Tá joia? Fica o convite para você vir nos visitar. Obrigada, já está aceito. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até mais. Tchau, tchau.